Eu sou João Câncio Peixoto Filho, bispo da Diocese Anglicana do Recife, parte da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. No dia 8 de março, estaremos celebrando o Dia Internacional da Mulher. E ninguém melhor do que Maria, a Nossa Senhora, para representar todas as mulheres nesse dia. Maria foi uma mulher judia, bendita entre as mulheres. Foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Ela, uma mulher temente a Deus, creu na mensagem vinda do Pai do céu e concordou em se tornar a mãe do Messias, do Libertador, a mãe de Jesus. Como o anjo tinha dito em Isaías capítulo 7, versículos 14, ela ficou grávida, ainda virgem, cumprindo assim a profecia do Antigo Testamento, onde dizia: a virgem ficará grávida. Maria esteve sempre ao lado de Jesus. Durante a infância dele, Maria teve um papel importante na sua educação. Durante o ministério de Jesus, Maria esteve presente em vários momentos muito importantes, como nas bodas de Caná da Galileia, onde Jesus fez o seu primeiro milagre. Maria esteve também presente, apoiando Jesus durante todo o seu sofrimento, durante a sua morte e a sua ressurreição. Maria esteve inclusive no dia de Pentecostes, reunidas com seus irmãos e irmãs na fé, à espera do Espírito Santo. Portanto, Maria representa devoção, respeito, dedicação e principalmente amor. Que todas as mulheres desse mundo, não só nesse dia, mas por toda a vida, possam se sentir amplamente representadas por esta mulher maravilhosa, de nome Maria, e a tenha como exemplo de vida. A todas as mulheres, neste dia, os meus parabéns. Que Deus vos abençoe. Olá, eu sou a Cristiane Queiroz e estou muito feliz de participar dessa Semana da Valorização da Mulher na campanha da Fraternidade Ecumênica. Eu sou batizada católica, fiz primeiro Eucaristia e Crisma na Igreja Nossa Senhora de Fátima da Boa Viagem. Há quase 20 anos eu moro em São Paulo, sou membro da Igreja Luterana Nova Aliança e também faço parte da Comunidade Mundial para a Meditação Cristã aqui no Mosteiro de São Bento. A história que eu queria trazer é a de Marta de Betânia. Nessa passagem de Lucas, capítulo 10, é narrada a história de duas irmãs, Marta e Maria de Betânia. Elas são irmãs de Lázaro. Maria de Betânia foi aquela mulher que, 6 dias antes da Páscoa, lavou os pés de Jesus com perfume e enxugou com os cabelos. Ela também esteve aos pés da cruz. E é uma passagem muito interessante, porque nos faz questionar quem realmente devemos ser. Se perfeccionistas e ansiosas como Marta, ou se contemplativa como Maria. A passagem de Lucas, na tradução ecumênica dessa Bíblia, fala: estando eles a caminho, Jesus entrou em uma aldeia e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, que, tendo-se assentado aos pés do Senhor, escutava a sua palavra. Marta se afobava num serviço complicado. Ela se aproximou e disse: Senhor, não te importa que a minha irmã me tenha deixado sozinha fazer todo o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. Uma só é necessária. Foi Maria quem escolheu a melhor parte. Ela não lhe será tirada. Alguns pastores americanos atribuem a ação, o verbo fazer a Marta e o verbo ser e estar a Maria. Na meditação, a gente entende que Marta é ação e Maria é contemplação. E a gente se pergunta,
quem a gente deve ser. Mas, na verdade, Don Lawrence Freeman, ele fala que Marta e Maria são como as duas metades do cérebro. A gente tem uma parte criativa e uma parte funcional. E as duas devem existir. Mas Jesus vem dizer que a melhor parte é a parte criativa, a parte contemplativa. É a parte mais importante. Tudo é uma questão de foco e de prioridade. Marta não estava errada, nem Maria estava totalmente certa. Mas a melhor parte para Jesus é a contemplação. É ela que vai modificar todo o nosso ser, o nosso foco, as nossas prioridades. E aquela vontade de agradar e impressionar, ela vai ficar em segundo plano. Eu acho que a comunhão diária com Jesus, com a palavra do Senhor, com a Bíblia, é a chave para essa contemplação. É reconhecer as maravilhas e as bênçãos do Senhor e tudo ficará em segundo plano. O foco aqui é Jesus, é a palavra. Feliz Dia das Mulheres, um abraço. Olá, eu sou Miguel Shoa, arcebispo e primaz da Igreja Anglicana no Brasil, e chego até vocês hoje para compartilhar um pouco sobre esta mulher fantástica, guerreira, essa brilhante serva de Deus chamada Esther. Esther é um exemplo bíblico para a mulher contemporânea. Exemplo de mulher que, num tempo de muitas adversidades, ou em um tempo onde ameaças estavam sobre o seu povo, essa mulher deu um exemplo de obediência e de dependência de Deus. Esther era a rainha de um povo que não era o seu. O povo judeu vivia no cativeiro da Babilônia, mas ela foi feita rainha por obra do Espírito Santo. E ali, naquela posição, sequer podia chegar na presença do rei sem a sua autorização. Por razões diversas, um decreto foi dado que todo o povo judeu seria praticamente exterminado. E o seu tio Mordecai chegou junto a ela e disse: quem sabe não foi para um tempo desse que Deus lhe fez rainha. Ela entendeu isso, tomou a sua posição e ousou chegar na presença do rei e pedir pelo seu povo. Esse ato dessa guerreira chamada Esther, dessa mulher de fibra e de coragem e, acima de tudo, de dependência de Deus, fez com que o povo judeu fosse salvo. Se você olhar na Bíblia e der uma olhada no livro de Esther, um pequeno livro com alguns poucos capítulos, você vai ver uma história impressionante que já moveu os estúdios de Hollywood e outros estúdios do mundo para produzir películas, filmes sobre essa história fantástica. História de uma mulher que tem exemplo para nós hoje, nos dias de hoje, não só para as mulheres, mas para todos os homens, todo o povo de Deus. Exemplo de dependência de Deus, de quando nós nos colocamos diante de Deus, temos que levantar a bandeira da verdade, a bandeira da justiça, a bandeira do amor de Deus sobre todos. Eu quero convocar vocês, nesse tempo onde estamos vivendo a campanha da fraternidade, o tempo de quaresma, o tempo de reflexão, para refletirmos sobre atitudes como essa, que são demandadas de nós nos dias de hoje. Atitudes de dependência de Deus, que requer de nós confiança, renúncia, coragem e atitude. Seja uma dessas pessoas que tem atitude como Esther teve. Seja uma dessas pessoas que levanta a bandeira do reino de Deus nos dias de hoje e nesse tempo de quaresma, reflita sobre isso. Que Deus, na sua misericórdia e na sua bênção, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu me chamo Vânia, sou educadora da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem e quero conversar com vocês hoje sobre uma personagem bíblica chamada Débora. Débora, ela foi uma mulher corajosa. A vida de Débora é um exemplo de que coragem independe do sexo e de força física, mas é uma disposição firme em servir a Deus em qualquer circunstância. Além de ser um exemplo de coragem, Débora nos mostra que a cultura não se confunde com os propósitos de Deus
e que devemos estar atentos para perceber a diferença entre o que é cultural e o que é divino. Débora surge no relato bíblico em Juízes, capítulo 4, verso 4. Profetiza, também julgava a Israel. A ênfase do texto sagrado para indicar que era, naquele tempo, nos mostra uma pessoa totalmente diferente das pessoas de sua geração. Era uma mulher de certa idade, a ponto de ser chamada de mãe em Israel. Ela não se deixou misturar com o pecado dos povos que viviam no meio de Israel e que demonstra firmeza de caráter e esse é o segredo da sua coragem. Ela era uma porta-voz de Deus em meio a um povo pecador e idólatra. Por ter decidido servir a Deus, obteve reconhecimento do povo. Certamente não foi fácil obter tal reconhecimento, pois além de estar diante de um povo rebelde, Débora, por ser mulher, era alvo de todo o desprezo que a cultura hebraica devotava às mulheres, ainda que precisemos reconhecer que os israelitas fossem o povo que melhor tratava a mulher na antiguidade. Mas aprendemos também aqui que Deus não faz acepção de pessoas, e o povo que segue seu exemplo não pode fazer distinção entre homens e mulheres, a não ser diferenças próprias de cada sexo. Não há superioridade entre o homem e a mulher. Quem levantava ou escolhia o juiz em Israel era Deus. Por sua dedicação ao Senhor, Débora passou a ter discernimento necessário para julgar as causas mais difíceis que havia no meio do povo. Débora não deixou de ser mulher, nem de ser a mulher de Lapidote, o nome do seu esposo. Manteve sua condição de mulher com deveres e funções diferentes das de seu marido. Exemplo de que, diante de Deus, cada um de nós mantém a sua individualidade. Individualidade que deve ser respeitada, reconhecendo as diferenças que existem entre os gêneros e as funções distintas que só um gênero pode exercer. No Cântico de Débora, vemos uma mulher em que o Espírito de Deus repousava, uma pessoa despertada para as coisas de Deus que não temia falar a verdade. Com discernimento espiritual e responsabilidade, tinha condição de julgar Israel, pois agia com imparcialidade, retidão e justiça. Aprendamos com Débora. A palavra de Deus, na Sagrada Escritura, tem uma grande história com as mulheres, assim também com os homens. Mas as mulheres se destacam, e eu queria trazer aqui para esse fechamento do estudo das mulheres bíblicas, 4 mulheres do Antigo Testamento, todas com altos e baixos, como ocorre também em nossos corações. Mas o bonito é que todas souberam se arrepender e souberam se aproximar de Deus. Eu queria destacar aqui primeiro Sara, esposa de Abraão, que mesmo na sua tristeza, nas suas injúrias, mesmo na sua infidelidade às vezes com Deus, porque não gerava filhos, a ponto de entregar até a sua escrava Agar para dar um filho a Abraão, ela caiu em si e viu que com Deus ela podia tudo. E porque se arrependeu, deu à luz na velhice e teve a posteridade, gerando assim o segundo patriarca de Israel, Isaque. A outra mulher que eu queria destacar é Miriam, que eu gosto muito. A Miriam, irmã de Moisés e de Arão. Sobretudo porque ela teve a coragem de ver Moisés naquela cestinha, quando a sua mãe, depois de 3 meses, não pôde ficar com o filho masculino, porque a ordem do faraó era mandar matar as crianças do sexo masculino. Ela observou, ficou vigiando Moisés naquela cestinha, até a filha do faraó pegar Moisés. E ela aí insinuou a filha do faraó em pegar uma ama de leite e pegou a própria mãe de Moisés. E Moisés foi o libertador de Israel.
E como era ser humano, gerou uma certa inveja. Depois ela teve lepra, mas ficou boa, se arrependeu. Mas é bonito que ela foi uma guerreira e ela foi a porta-voz dos feitos de Deus. Nunca esqueço, na noite da Páscoa, o canto de Miriam. Ela cantou junto com as mulheres de Israel, ao som do tambor e do pandeiro, a vitória que Deus deu a Israel, derrotando no mar os cavalos e os cavaleiros do faraó. Ela foi uma líder que soube louvar a Deus. A outra mulher que eu queria destacar aqui é a Judite. Judite, que defendeu o seu povo do malvado Holofernes, que queria acabar com os judeus. Mesmo naquela matança, mas a gente entende a esta matança do general Holofernes como zelo pelo povo de Deus. E ela fez isso como um zelo, a mulher Judite. E a mulher Esther, que na sua humildade é até representada como a figura de Maria, soube interceder junto do rei, mas foi com humildade. Se depois das vestes de rainha, rezou, fez jejum, pediu as palavras certas e se apresentou diante do rei Xerxes, e agradou o coração do rei, e seu pedido foi aceito. Esteve no banquete de Amã e conseguiu o que Mardoqueu pediu: libertar seu povo daquela maldade que seria a matança dos judeus. E a quinta mulher do Novo Testamento é a Virgem Maria, que é a porta-voz de todas essas mulheres de Israel no seu Magnificat. E para encerrar, a frase da Virgem Maria, que deve ficar como a frase das mulheres: derrubou os poderosos dos seus tronos e elevou os humildes.